E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre um fundamento muito importante, que são as cores. Eu gosto de apresentar esse fundamento nessa ordem específica, porque eu acredito que os valores e as formas que vêm antes disso são mais importantes em termos de construção da imagem. O próprio preto e branco é uma linguagem fechada em si, você pode passar a sua carreira inteira trabalhando com essa limitação, né? Mas as cores adicionam uma informação a mais para você lidar e, portanto, uma ferramenta a mais na hora que você vai compor. É importante, logo de cara, dizer que a cor é um processo, né, muito subjetivo, tanto enquanto harmonia da cor, quando você vai preparar a paleta, né, de cor que você vai usar numa determinada imagem, quanto na psicologia da cor, que é quando a gente adiciona algum significado nesse processo, né? E tudo isso é muito influenciado pela cultura em que você está inserido e pelo tipo de coisas que você consome, tipo cinema, arte, quadrinhos, games, ilustrações, ou seja, o que for, né? E você pode também pensar a cor, né, a influência da sua vivência enquanto artista mesmo, né? Muitas vezes alguma coisa que aconteceu com você pessoalmente vai influenciar no seu entendimento daquela cor, né? Por exemplo, digamos que você tenha passado por uma abdução alienígena e tenha sido abduzido por extraterrestres e lá dentro do disco voador era tudo muito branco e você passou por uma experiência traumática, o branco para você tem essa conotação, mas para mim não. Então, existe esse processo muito subjetivo, né? Mesmo com essa subjetividade toda, a gente pode usar alguns parâmetros para controlar melhor esse ambiente, né? Que vem da teoria da cor. A teoria da cor nada mais é do que uma organização de todas as cores que a gente tem, né, no espectro, né? E essa teoria começa pelas cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. Isso eu estou falando de cores mais enquanto pigmentos, né? Que é um termo mais entre os pintores, né, clássicos e tudo mais, que a gente vai usar nesse contexto, mesmo que digital. Essas cores são primárias porque a gente não consegue chegar nelas através de mistura de outras cores, né? É como se você tentasse fazer um amarelo a partir de outras duas cores e, de fato, você não consegue. Por isso que elas são primárias, né? A partir da mistura imediata do amarelo com vermelho, do amarelo com o azul e do vermelho com o azul, a gente vai chegar nas cores secundárias, né? E fazendo a mistura mais uma vez, agora de uma primária com uma secundária, a gente vai ter o que chamamos de cores terciárias. Essas cores terciárias, né, junto com as secundárias e as primárias, elas formam o que a gente chama de círculo cromático, né? E para pintar, a gente vai ficar muito ligado a essas relações que acontecem dentro do círculo cromático, né? Que podemos reduzir em duas. Primeiro que Primeiro é a relação de cores complementares, né? As cores complementares, elas são cores que elas são conflituosas, né? Quando a gente está tratando numa paleta de cor, porque elas têm a força normalmente igual, né? E dentro do círculo cromático, essas cores complementares são as cores que estão opostas, né, diretamente opostas, né, do outro lado do círculo. Então, partindo das cores primárias, a complementariedade se dá da seguinte forma: o vermelho é complementar do verde, o azul do laranja e o amarelo do roxo, lilás, o nome que você quiser, né? A outra relação que a gente vai observar a partir do círculo cromático é a relação de cores análogas. E essas cores análogas, elas se distribuem em cores análogas frias, né, são cores que derivam do azul, e cores análogas quentes, né, que derivam do amarelo com o vermelho. Eu deixei duas de fora aqui, nessas análogas, que são o verde e o roxo. Essas duas cores, elas funcionam bem em ambas as paletas. E elas funcionam bem em ambas as paletas porque elas são compostas de cores quentes e cores frias, né? Só para relembrar, o verde a gente cria a partir do amarelo e do azul, e o roxo a partir do azul com vermelho, né? O que acontece é que dentro de uma paleta fria, o verde
funciona como a cor quente, né? Justamente porque ela tem o amarelo nessa mistura. E se essa cor verde tivesse nas cores análogas quentes, ela adotaria o comportamento contrário, de cor fria. E a mesma coisa acontece com o roxo pelos mesmos motivos, né? Por ser composto de misturas de cores quentes e frias. Então, nesse vídeo a gente ainda não vai entrar nas harmonias da cor, né? Mas já para adiantar um pouquinho do que vai vir por aí, né? Quando a gente está pensando na paleta de cor, a gente não analisa nada isoladamente. A gente sempre vai pensar uma cor diante da outra, ou um valor diante do outro, né? Isso acontece também quando a gente coloca o cinza nessa mistura, né? Se eu tenho um cinza diante de cores frias, esse cinza se torna um cinza quente, né? Pelo contraste mesmo, né? Eu tenho uma atmosfera toda fria, se eu coloco uma cor neutra, ela adota o comportamento contrário. Isso a gente vai ver um pouco em algumas demonstrações de harmonia de cor, né? Além dessa teoria da cor, que a gente determinou aqui agora, a gente vai ter alguns parâmetros para analisar cada cor isoladamente. E a partir desses parâmetros, a gente também consegue formar uma paleta. Porque essa cor, né, que a gente escolheu para fazer a paleta, ela se dobra segundo algumas misturas, né? A gente pode colocar dessa forma. Então, esses parâmetros são 3, né? Que até no Photoshop você vai conseguir distinguir, né? Essas 3 informações para variar. Que é o matiz, que é o nome da cor, a saturação, que é a pureza dessa cor, e a luminosidade, que é o quão clara ou escura é essa cor, né? Eu gosto de colocar uma quarta, que é um neologismo que eu desenvolvi aqui, uma bobeira, no final das contas, né? Que é a saturosidade, que é quando a gente vai misturar essa cor com os cinzas, né? E, na verdade, eu gosto bastante de começar toda a pintura a partir desses cinzas cromáticos. Um artista que vale muito a pena ver, e ele comenta em alguns vídeos no YouTube sobre esse assunto, é o Marco Bucci. Então fica essa sugestão de conteúdo para vocês assistirem, que ele tem alguns vídeos também discorrendo sobre esse assunto de cor e falando da importância desses cinzas cromáticos, né? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai ter, e eu vou exemplificar com esse amarelo, né, com a cor amarela, é o matiz. O matiz, ele é o nome da cor, né? Então, amarelo, vermelho, verde, esse é o matiz, né? Essa cor, inicialmente, ela vai variar em saturação. Quando ela varia em saturação, é quando eu começo a misturar gradativamente essa cor com o branco, né? Então eu vou colocando um pouquinho de branco na mistura e vou tirando a força da cor. Ela vai ficando mais pastel, né? É daí que vem os tons pastéis de roupa de bebê, por exemplo, né? Além disso, a gente vai ter a luminosidade, que é quando a gente começa a misturar essa cor com o preto, né? Então, eu misturando o preto nessa cor, não necessariamente eu tiro a saturação dela. Eu vou tirando só a luminosidade. Para eu tirar ambos, luminosidade e saturação, eu começo a misturar com cinzas, né? E aí, você pode usar esse termo se você gostou, né? Que é a saturosidade. E aí, com uma cor só, a gente consegue desenvolver uma paleta super diversa, né? E essa paleta é uma paleta monocromática, que é o que a gente vai demonstrar no próximo vídeo. Para fechar esse vídeo, tem um artista muito legal que se chama Justin Gerardi. É um artista de ilustração fantástica. Vou escrever aqui. Não vou escrever na tela não, porque o Luan vai botar na edição. Mas ele fala que quando a gente está fazendo o desenho e pensando a luz e a sombra, né, os tons, a gente está fazendo um processo intelectual na criação da imagem, que é resolver como ela funciona, assim, né, para o público entender o que você está querendo. Agora, quando a gente insere a cor, é quando a gente está tratando de emoção, né? Então eu fiz essa cabeça super simples aqui para mostrar esse conceito, né? Na primeira cabeça eu só lidei com escala de cinza e com formas que conseguissem descrever aquele tema, né?
Por formas, eu quero dizer as formas das sombras, né? É como se eu estivesse desenhando uma linha de contorno a partir de uma referência para definir a melhor forma para representar a cavidade ocular, por exemplo, para representar a sombra projetada do nariz e por aí vai. A partir dessa ideia, eu criei duas paletas de cores diferentes que traduzem sentimentos diferentes, né? Então é legal observar como mesmo com a aplicação de cores diferentes, o que prevalece, né, para o entendimento de que são cabeças, ainda são os valores e as formas, beleza? Então, se é para estudar e dominar alguma coisa um pouquinho mais, que seja o desenho e os valores. Uma vez que você está confortável com esses temas, aí você começa a adicionar cores, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo de cores ajude vocês a desenvolver um melhor entendimento sobre esse assunto que é tão importante. Até o próximo vídeo. Tchau!